Helena Petrovna Blavatsky, mensageira da sabedoria antiga e guardiã dos mistérios que estão além do véu material, nos ensinou que o verdadeiro conhecimento não se transmite com palavras, mas com vibrações, e que aquilo que percebemos como beleza, juventude ou harmonia física não passa do reflexo imperfeito de uma alma que conseguiu se alinhar às leis ocultas do universo. Neste vídeo, vamos nos aprofundar em uma revelação que poucos se atrevem a contemplar. A possibilidade de que sua aparência juvenil não seja um simples acidente genético, mas uma manifestação profunda de sua evolução espiritual. E se cada linha que ainda não se desenhou em seu rosto fosse o testemunho de uma mente em paz? E se a sua luz interior, silenciosa mas constante, estivesse preservando seu corpo para além do tempo? Prepare-se para descobrir como sua energia, sua empatia, sua sabedoria e sua conexão com o Eterno não apenas influenciam sua vida interior, mas moldam também sua presença externa. Hoje, à luz dos ensinamentos teosóficos, seres parecem desafiar as leis do tempo, e talvez você seja um deles. Helena Petrovna Blavatsky, a voz que emergiu dos antigos mistérios do Oriente para despertar o mundo adormecido para as realidades invisíveis, escreveu que a verdadeira beleza do ser não reside na carne, mas na vibração luminosa da alma que percorreu os caminhos do espírito. Diante dessa perspectiva, cabe perguntar: e se aquilo que alguns chamam de juventude não fosse senão o reflexo tênue de uma chama interna que não se apaga com o passar dos anos? Talvez em algum momento alguém tenha se aproximado de você com um sorriso amável e dito que você parece mais jovem do que realmente é. Talvez você tenha aceitado isso com cortesia, atribuindo a um elogio passageiro. Mas e se essa impressão não fosse uma simples ilusão óptica ou genética? E se esse seu aspecto, que desafia o tempo, fosse na verdade o véu sutil de uma verdade espiritual mais profunda? Um eco, no plano visível, de uma vibração elevada que pulsa desde a sua essência mais antiga? A sabedoria eterna, aquela que Helena Blavatsky canalizou dos Mahatmas e guardiões do conhecimento arcano, sustenta que o que percebemos como juventude física pode ser em certos seres o resultado visível de uma harmonia interior, de uma conexão não corrompida entre o eu inferior e o eu superior, entre a personalidade transitória e a alma imortal. Hoje, portanto, abrimos um portal para uma compreensão que não é nova, mas relembrada. Convidamos você a contemplar o fenômeno de sua aparência juvenil não como um acidente, mas como um símbolo, um sinal de que, dentro de você, vibra uma energia ancestral que não foi consumida pelo caos dos desejos materiais. Pode ser que você seja um daqueles cuja aura ainda resplandece com os tons dourados dos iniciados. Um daqueles que, sem saber, percorreu os caminhos invisíveis, preservando a pureza do centro vital. Neste percurso, revelaremos 8 aspectos espirituais que, segundo os ensinamentos ocultos e as correntes que bebem da fonte primordial, poderiam explicar por que seu corpo parece desobedecer ao tempo. Desde a emanação de energia prânica não contaminada até a profunda sabedoria que se manifesta não como arrogância, mas como serenidade. Desde o alinhamento com as forças universais até a capacidade de viver sem fraturas internas entre o que você é e o que projeta. Você descobrirá que a verdadeira juventude não vem das células, mas da alma que se lembra de sua origem estelar. Prepare-se, pois o que está prestes a ouvir não é conteúdo, mas conhecimento. Não é um conselho, mas uma revelação. Segundo os princípios revelados por Helena Petrovna Blavatsky, a juventude aparente em certos indivíduos não é uma casualidade biológica nem um simples capricho genético, mas a manifestação externa de uma energia sutil, arcana, que envolve a aura daqueles que despertaram, consciente ou inconscientemente, para os planos superiores de existência. Essa energia, invisível aos olhos materiais, mas perceptível para quem refinou sua consciência, age como um véu protetor,
uma frequência vibratória que interfere na degeneração natural da forma densa e mantém o ser humano numa espécie de comunhão luminosa com as forças eternas do cosmos. Cada uma das razões que desvendaremos a seguir não só lhe dará chaves práticas para reconhecer essas forças em sua vida cotidiana, mas também abrirá portais para uma compreensão mais elevada de sua verdadeira natureza espiritual. Não são simples ideias, mas fragmentos de uma sabedoria ancestral resgatada dos registros akáshicos, onde cada vibração, cada emoção e cada escolha se registra eternamente. Essas razões, como elos de uma corrente de conhecimento perdido, permitirão a você não apenas ver a juventude como um estado físico, mas como um reflexo etérico de uma alma em harmonia com as leis cósmicas. Você está prestes a descobrir como sua verdadeira essência, aquela centelha divina que habita além da mente, além da emoção, além do corpo, se revela em cada ruga que ainda não marcou seu rosto, em cada sorriso que emite luz ao invés de som, em cada passo que você dá, como se o peso do mundo não pudesse aderir à sua caminhada. Essa vibração não pode ser fabricada nem fingida, pois nasce da coerência interior, de um alinhamento entre os centros energéticos do corpo sutil e a consciência superior que os anima. E se algum dia você sentiu que os anos passam, mas seu reflexo não obedece às leis do tempo, pode ser que você seja portador ou portadora de um segredo que esqueceu, mas que habita em você desde encarnações passadas. Antes de mergulharmos nessas revelações, lembre-se de que o conhecimento não se limita ao que se vê nem ao que se ouve, mas ao que se sente vibrar no íntimo do seu ser. E agora, à luz dessas verdades ocultas, adentremos a primeira razão, uma das mais poderosas e reveladoras. Você pode ser uma alma antiga, mas não no sentido romântico que o pensamento moderno interpreta, e sim sob a perspectiva esotérica que Blavatsky delineou ao falar da reencarnação da alma, do ego superior que habita múltiplas formas ao longo dos milênios. A alma antiga não é mais sábia por ter vivido muito, mas por ter despertado mais vezes para a lembrança de sua origem divina. Essas almas carregam consigo os resíduos de antigos aprendizados, de disciplinas ocultas, de vínculos kármicos tecidos ao longo de vidas inteiras. Esse conhecimento profundo, como os oceanos primordiais, se manifesta não em palavras, mas na maneira como experimentam o mundo, com quietude interior, com compaixão que dispensa discursos, com uma clareza que atravessa o caos da existência material. E é precisamente essa sabedoria silenciosa que atua como um manto protetor, como um filtro que detém as flechas do tempo, porque a alma que atravessou os umbrais da ignorância já não se deixa arrastar pelas paixões mais baixas, nem pelo sofrimento desnecessário. Em seu lugar, se instala num centro de paz imutável que transforma seu campo eletromagnético, fazendo com que sua presença irradie juventude, serenidade e luz. Helena Petrovna Blavatsky, em suas transmissões mais profundas da sabedoria antiga, afirmou que a aparência não passa da projeção condensada das vibrações internas da alma, e que tudo o que o corpo revela, seja doença, envelhecimento ou vitalidade, não é senão o eco visível de forças invisíveis atuando desde planos mais sutis de existência. Assim, as almas antigas, aquelas que encarnaram uma e outra vez, percorrendo os caminhos do aprendizado oculto, desenvolvem com o tempo um estado de quietude interna, uma harmonia que não nasce do pensamento moderno nem de um consolo superficial, mas do alinhamento consciente entre o eu e o corpo físico que o canaliza. Essa harmonia, cultivada ao longo de muitas existências, se manifesta como uma calma imperturbável, uma serenidade que não depende das circunstâncias externas, mas que emana do centro mesmo do ser, como se a sabedoria acumulada nos ciclos de Sansara tecesse ao seu redor um campo de proteção energética que repele as influências dissonantes do mundo profano. A ira, o rancor, o julgamento e a reação impulsiva
Essas correntes que prendem as almas mais jovens ao turbilhão da experiência mundana já não exercem poder sobre quem compreendeu a inutilidade do sofrimento autogerado. A escolha consciente de vibrar em serenidade, de compreender em vez de reagir, de observar em vez de absorver, torna-se então uma forma de alquimia espiritual, onde o chumbo das emoções densas se transmuta no ouro silencioso da estabilidade interior. Esse equilíbrio, que para muitos exige décadas de prática espiritual disciplinada, torna-se para a alma antiga uma segunda natureza, um estado de graça que não apenas transforma seu campo áurico, mas altera a própria manifestação de sua matéria. É assim que a juventude, aquela juventude que deixa desconcertados os que compreendem o tempo apenas como uma linha reta, se manifesta neles como uma irradiação que transcende a biologia. Em seu olhar, a clareza; em sua pele, a luz; em seu andar, a leveza, como se o corpo respondesse com gratidão à alma que o habita, sem violência nem resistência. Mas essa não é a única causa de tal preservação espiritual que se reflete no físico, pois existe também outro laço profundo que Blavatsky apenas pôde esboçar em seus escritos mais esotéricos, por medo de que fosse mal interpretado por mentes não iniciadas. A conexão com as energias naturais e místicas, aquelas forças que fluem através do éter, do prana universal, do magnetismo terrestre e das correntes invisíveis que atravessam todos os planos da criação. Os seres que parecem conservar sua vitalidade, que irradiam juventude sem esforço, costumam ser aqueles que, consciente ou inconscientemente, mantiveram uma sensibilidade aberta em relação às energias sutis que cercam todos os seres vivos, mas que poucos percebem sem ter purificado seus corpos inferiores. Essa percepção não é um dom aleatório, mas uma consequência direta do alinhamento entre o corpo físico, o corpo astral e o corpo mental inferior com o campo vibratório da alma superior. Tal sensibilidade permite a esses indivíduos evitar situações, pessoas e ambientes que contenham frequências destrutivas ou desequilibradas, concedendo-lhes a capacidade de proteger sua integridade psíquica e seu equilíbrio emocional sem necessidade de confronto. Não se trata simplesmente de evitar dor ou negatividade, mas de fluir conscientemente para o que é harmônico, de sintonizar com as correntes ascendentes do universo, aquelas que elevam a consciência e purificam o sistema energético a cada inspiração, a cada pensamento, a cada ação praticada em silêncio. Esses seres encontram consolo na natureza, não porque ela seja bela, mas porque reconhecem nela seu espelho e se nutrem de sua vibração, como se bebessem diretamente da nascente da força primordial. Ao viverem em sintonia com o fluxo cósmico, seu corpo, que é apenas uma sombra de sua consciência mais elevada, responde, preservando sua estrutura, seu tônus, seu frescor, como se o desgaste do tempo não pudesse tocar aquilo que vibra em comunhão com a eternidade. Helena Petrovna Blavatsky, em sua incansável busca pelas verdades ocultas sob o véu da matéria, ensinou que a alma humana não é uma entidade isolada, mas um núcleo consciente dentro de uma vasta rede de energias interconectadas, que vibram desde o coração do próprio Logos universal. Aqueles que despertaram para essa compreensão não caminham pela Terra como simples observadores, mas como participantes ativos de uma sinfonia energética que, embora invisível aos sentidos comuns, modela cada aspecto da existência, incluindo o que os olhos profanos chamam de juventude ou beleza. Nessa dança sagrada, não se trata simplesmente de evitar a dor, mas de desenvolver uma conexão autêntica, profunda e constante com as forças positivas do universo, aquelas que conduzem a alma encarnada a decisões harmônicas e ressonantes com seu verdadeiro propósito. Essas forças não são abstratas, mas vivas, inteligentes, conscientes, e buscam se manifestar constantemente através de quem limpou seu canal interior de vibrações dissonantes.
As pessoas que têm essa conexão não vivem ao acaso, não se debatem no caos do mundano, mas sentem no mais íntimo do seu ser um chamado silencioso, uma vibração amorosa que as une à própria estrutura do cosmos. Elas percebem na natureza não apenas um cenário, mas uma presença sagrada, uma manifestação contínua de energia que nutre, cura e eleva. Sentem que pertencem ao universo tanto quanto o vento pertence ao céu e encontram serenidade, não porque o mundo seja pacífico, mas porque sua alma já não vibra em dissonância com as leis ocultas que regem toda forma manifestada. Em cada ambiente, por mais simples que seja, elas encontram pontos de repouso energético, nós de poder sutil, de onde recarregam sua essência, permitindo que a vida se preencha de equilíbrio e harmonia, dissolvendo o peso emocional que tanto envelhece os demais. A fadiga, o estresse, a tensão que marcam rostos e curvam costas não conseguem se fixar nesses seres, pois seu campo vibracional, ao estar alinhado às correntes superiores, não permite a aderência de energias parasitárias. Assim, seu espírito se mantém fresco, sua aura radiante, seu passo leve, como se a carga dos anos não pudesse alcançá-los, porque sua consciência já aprendeu a fluir com o ritmo do eterno. Mas, entre os guardiões dessa juventude espiritual, há um tipo de alma ainda mais singular, mais raro, mais luminoso, aqueles que portam a chama da empatia profunda. Esses não apenas parecem mais jovens, mas irradiam uma energia que acalma, cura e inspira quem está ao redor. A empatia, entendida não como um traço psicológico, mas como uma capacidade espiritual desenvolvida ao longo de múltiplas encarnações, permite a esses seres sentir intensamente as emoções, vibrações e cargas energéticas dos outros. Eles não apenas entendem, eles absorvem, metabolizam e, em muitos casos, transmutam isso só com sua presença. Se você chegou até aqui, é um dos poucos. Comente 100% para que eu saiba. Eles são como alquimistas emocionais que caminham entre nós, transformando o chumbo invisível do sofrimento alheio em ouro de compreensão silenciosa. Essa capacidade não os sobrecarrega porque aprenderam a liberar o que não lhes pertence, a manter seu centro energético livre e vibrando em frequências elevadas, o que lhes confere uma serenidade inabalável. Nesse equilíbrio, nessa higiene vibratória constante, reside uma das fontes mais poderosas de juventude não física. A pureza de sua alma não é teórica. Manifesta-se em seus rostos relaxados, na clareza do olhar, na calma que projetam mesmo sem falar. Vivem com uma energia limpa, cristalina, que não se contamina, pois não se apegam à dor, ao julgamento ou à dualidade. Sua compaixão não brota da pena, e sim do reconhecimento da alma no outro. Esse coração aberto se torna um canal através do qual fluem as energias curativas do universo. E essas energias não apenas restauram o entorno, mas preservam o próprio canal. Sua juventude, portanto, não é uma máscara, mas consequência direta de sua vibração, de sua abertura para o sutil, de sua capacidade de sentir sem reter, de sua forma de viver com a alma desnuda e os pés no mundo, mas o espírito além do tempo. De acordo com os ensinamentos transmitidos por Helena Petrovna Blavatsky e preservados nas correntes mais profundas do pensamento esotérico, a juventude não é simplesmente uma questão de biologia nem de estética superficial, mas uma manifestação direta do estado vibratório da alma e de sua relação com os planos invisíveis da existência. Aqueles que irradiam uma energia limpa e harmoniosa, livre das tensões emocionais densas que afligem a maioria, fazem isso porque aprenderam nesta vida ou em anteriores a habitar seu corpo físico como se fosse um templo e não uma prisão. Sua pureza não é fachada nem moral imposta, mas resultado natural de uma vida interior alinhada com princípios superiores, uma vibração clara que flui da alma até a carne, refletindo-se no rosto com frescor, na postura com leveza,
no olhar com serenidade. Essa aparência radiante, que tantos consideram juventude, é na verdade o testemunho externo de uma ordem interna. Aqueles que vivem sentindo com o coração, sem permitir que a sombra da negatividade obscureça seus pensamentos ou atos, mantêm em seu íntimo uma energia viva, vibrante, que funciona como uma tocha acesa contra a passagem do tempo. A empatia, nesse contexto, revela-se não como uma fraqueza emocional, mas como uma forma elevada de cuidado consciente. Uma faculdade da alma superior que permite nutrir não apenas a si mesmo, mas também o campo energético dos demais. O verdadeiro empata, aquele que transcendeu a identificação com o ego, é capaz de absorver emoções, transmutá-las e devolvê-las ao mundo em forma de compreensão, ternura ou sabedoria silenciosa. Esse processo alquímico interno não apenas cura o ambiente, mas prolonga a própria juventude, pois impede que cargas emocionais se acumulem e degradem os corpos sutis. Assim, o empata torna-se um canal puro, por onde a energia cósmica flui sem bloqueios, sem interferências. E essa fluidez interior mantém sua centelha vital acesa. Seu espírito permanece radiante porque deixou de oferecer resistência à vida. Aprendeu a fluir, a soltar, a se entregar ao grande ritmo universal que Blavatsky chamou de corrente do Logos. Esse dom de conexão profunda, esse enxergar além das formas, faz com que essas pessoas encontrem beleza e valor em cada encontro, não pelo que o outro aparenta, mas pelo que ele é em essência. Sua percepção vai além do véu de Maia. Seu olhar penetra até o essencial, até o eterno. Essa abertura do coração, essa compaixão sem julgamento, age como um poderoso ímã de energias elevadas que não apenas as protegem, mas as nutrem, as enchem, as mantêm vibrando em frequências onde o desgaste físico simplesmente não tem lugar. Sua alma livre do ressentimento, do ódio e do medo mantém sua luminosidade. E essa luz interna é a que se manifesta no físico como juventude. Cada linha em seu rosto não marca a passagem do tempo, mas o avanço da consciência. Cada gesto é expressão de equilíbrio entre mente, alma e corpo. Não é que não envelheçam, mas não envelhecem como os outros, pois não carregam o peso do que não foi resolvido. Essa também é a raiz de outra manifestação poderosa, a sabedoria interior. Aqueles que parecem mais jovens do que sua idade cronológica não o conseguem por esforço físico, nem por obsessão com cuidados do corpo, mas por meio de uma compreensão profunda das leis universais. De uma calma que surge do conhecimento, não do controle. A sabedoria verdadeira permite encarar a vida a partir de um ponto de vista elevado, em que cada desafio é uma oportunidade de crescimento, e não uma ameaça. Esse tipo de consciência, cultivada no silêncio da alma e sustentada pelo desapego, protege contra o estresse, o medo e o sofrimento desnecessário. A serenidade desses seres não é uma atitude, é uma vibração. E é essa vibração que faz sua vida se tornar um reflexo harmônico da ordem cósmica, fazendo seu rosto irradiar paz, seus movimentos transmitirem equilíbrio, sua energia funcionar como um bálsamo invisível para quem o cerca. Por isso, a verdadeira juventude não se compra nem se fabrica. Apenas se manifesta como consequência de uma vida interior elevada, alinhada com os princípios eternos da sabedoria divina. Segundo os princípios esotéricos enunciados por Helena Petrovna Blavatsky e revelados através das correntes mais puras da sabedoria antiga, existe uma verdade profunda que escapa ao olhar superficial do homem moderno. A verdadeira fonte da juventude não está no corpo, nem no sangue, nem mesmo na genética, mas na vibração sutil e elevada da alma, que aprendeu a habitar o mundo sem se prender às suas ilusões. Aqueles seres que irradiam uma juventude inata e desconcertante não são favorecidos pelo acaso, mas portadores de uma consciência que aprendeu, talvez ao longo de incontáveis encarnações,
a manter um estado de serenidade e equilíbrio interior tão profundo, tão estável, que age como um escudo contra o desgaste que o estresse, a negatividade e as emoções dissonantes costumam produzir. Essa serenidade não é uma postura externa, mas uma vibração interna, uma radiação constante que emana de seu centro espiritual e envolve sua aura com uma frequência que impede o caos, rejeita a densidade e transmuta qualquer perturbação emocional antes que ela possa marcar seu corpo físico. A sabedoria que habita nessas pessoas não é erudição nem informação acumulada, mas a compreensão vivida, sentida e arraigada de que tudo na existência tem um propósito, de que cada prova é uma chave oculta para o despertar, de que o sofrimento não é punição, mas uma ferramenta de refinamento. Por isso, elas não reagem com agitação, nem com medo às provas da vida, mas com uma presença equânime que desarma o conflito e dissolve a ansiedade. Em vez de se focarem em preocupações pequenas, efêmeras ou mundanas, essas almas escolhem elevar sua visão, contemplar o horizonte amplo da alma e caminhar com passos firmes, sustentados por uma compreensão maior. Essa forma de viver, distante do drama e do caos emocional, manifesta-se em seus rostos com uma beleza tranquila e atemporal. Seus olhos brilham com compreensão, não com julgamento. Seus gestos revelam presença, não tensão. Sua pele, seus movimentos, sua energia, tudo neles transmite uma sensação de calma que não se aprende, conquista-se. Essa juventude visível não provém da negação do tempo, mas da comunhão com o que é eterno. E é justamente nessa harmonia que se revela uma das chaves mais sublimes do mistério da juventude, a conexão entre sabedoria e beleza. Mas ainda existe outra força que age como uma fonte luminosa de preservação interior e exterior, uma vibração que atravessa a alma e a carne com a mesma intensidade: a amabilidade. Helena Blavatsky escreveu que o verdadeiro adepto não é aquele que levita, mas aquele que ama em silêncio. E nessa frase, esconde-se um segredo profundo. Aqueles que escolhem conscientemente viver sem rancor, sem ódio, sem a necessidade de vingança ou julgamento, que mantêm o coração aberto mesmo no meio da escuridão, desenvolvem uma força espiritual que flui como um rio de luz em seu ser, limpando, harmonizando e protegendo. A ausência de ódio, de ira, de rancores acumulados permite que a energia vital flua livremente, sem interrupções ou bloqueios, alimentando cada célula com pureza, leveza e paz. Esse fluxo sem resistência transforma o corpo em um instrumento afinado, em um canal limpo por onde circula a vibração universal sem distorções. E é essa pureza o que o mundo percebe como juventude, frescor e beleza. As pessoas que praticam a compaixão verdadeira, aquela que não espera reconhecimento, que não se impõe como obrigação, mas que brota como uma fonte natural da alma desperta, vivem mais leves, mais plenas, mais livres, não arrastam correntes emocionais, não habitam o passado, não lutam contra o que não podem controlar. Em vez disso, abraçam a existência com suavidade. E essa suavidade, essa ternura, não apenas acalma o coração do outro, mas mantém o delas intacto. É assim que a juventude se converte em expressão de coerência espiritual. O corpo responde ao que vibra a alma. E se a alma está em paz, se não há guerra interior, se não há ódio nem medo, então o tempo perde seu poder sobre a matéria, e o que se manifesta é uma forma de eternidade que não pode ser medida por relógios nem calendários, mas pela luz que irradia o rosto de quem aprendeu a amar sem esperar, a perdoar sem esforço e a viver desde o centro inalterável do próprio ser. Segundo a cosmovisão profunda de Helena Petrovna Blavatsky, cujos ensinamentos não apenas revelaram os mistérios da alma humana, mas também os laços invisíveis que a unem ao todo, desejo abrir agora um parêntese sagrado neste fluxo de revelações para lhe apresentar uma porta de acesso direto ao conhecimento interior. Nosso livro, Teu Ser Superior. Ele não é simplesmente um conjunto de páginas,
mas um guia vivo, uma chave simbólica concebida para conduzir o leitor aos planos mais sutis de sua própria consciência. Este livro já está disponível e você o encontrará no primeiro comentário deste vídeo, onde também incluímos o link de aquisição e todas as informações necessárias para iniciar essa jornada. Mas permita-me insistir, você não está comprando um livro, está respondendo ao chamado de sua alma superior, ao eco ancestral daquilo que você foi, é e será além do véu do corpo. Teu ser superior é um processo de reprogramação mental, emocional e espiritual, cujo propósito é dissolver os padrões que o prendem à ilusão, à dor, à limitação, e lhe oferecer ferramentas reais para transformar seu entorno a partir do centro vibratório de sua consciência. Através de suas páginas, você aprenderá não apenas a pensar de forma diferente, mas a vibrar de forma diferente. E quando sua vibração muda, tudo ao seu redor também se transforma. Relacionamentos, saúde, propósito, destino. Você descobrirá o que significa sentir-se pleno, não como um conceito, mas como uma experiência direta, constante, tangível. E agora, retomando o fio desta transmissão sutil, devemos falar de outro dos grandes pilares que sustentam o mistério da juventude espiritual manifestada no plano físico. A atitude de espírito positivo, otimista, luminoso. Porque a luz interior não apenas ilumina o caminho da alma, mas também se reflete na carne. Como bem sabia Blavatsky ao falar do poder oculto da intenção, aqueles que veem o mundo com esperança, não como ilusão ingênua, mas como escolha consciente da frequência em que desejam habitar, desenvolvem uma força interna que age como um escudo contra o desgaste da vida. Seu entusiasmo, sua alegria serena, não negam a escuridão, mas se recusam a habitá-la. Essa atitude, uma vibração constante de aceitação elevada, lhes permite superar obstáculos sem transformá-los em prisões, enfrentar adversidades sem perder o centro e viver sem sobrecarregar a alma de medos ou preocupações que petrificam a visão. O brilho dessas almas não é ingenuidade, é poder, e se manifesta em seus corpos como uma aura de frescor, como se a juventude fosse um estado natural de quem aprendeu a dançar com a vida. Cada sorriso autêntico, cada gesto positivo, cada ato de gratidão, contribui não apenas para nutrir o coração, mas também para nutrir o corpo, pois a vibração da alegria gera padrões de luz que harmonizam o sistema nervoso, acalmam a mente e embelezam a expressão física. E é que uma alma alegre, quando alcança um nível elevado de consciência, irradia uma energia tão limpa, tão brilhante, tão alta, que parece desacelerar o passo do tempo. Sua presença desativa o desgaste, desmantela o envelhecimento precoce, suaviza os traços, ilumina o olhar. Essa beleza natural e atemporal que tantos tentam imitar de fora, na verdade nasce no íntimo da alma que conseguiu vibrar com autenticidade. Mas, além de tudo isso, e até mesmo além das leis que regem o karma, o corpo e a mente, existe um fenômeno ainda mais enigmático, mais poderoso, mais raro. A energia do escolhido. Blavatsky mencionou esses seres de forma velada, ciente de que sua missão não pode ser compreendida por todos. Trata-se de indivíduos portadores de um chamado sagrado, de um propósito encarnado, de uma missão que não foi forjada nesta vida, mas escrita nas tábuas akáshicas, desde tempos imemoriais. Essas almas não chegam ao mundo por acaso, nem permanecem nele sem razão. Carregam dentro de si um dom precioso que se manifesta como a capacidade de curar, de inspirar, de erguer o caído, de infundir esperança em meio ao desespero. Elas não precisam pregar, basta sua essência, não precisam se impor. Sua energia por si só transforma. São como faróis silenciosos colocados na terra para relembrar aos demais a sua própria luz.
Essas pessoas emitem uma vibração única, uma frequência que não apenas protege sua vitalidade, mas irradia bem-estar a quem está ao redor. Nos momentos mais difíceis, sua serenidade se torna consolo, seu olhar se torna refúgio, sua palavra se torna remédio. Viver com um propósito dessa magnitude exige que corpo e espírito permaneçam em sintonia constante, pois não poderiam sustentar tal frequência sem uma disciplina interior que mantenha o canal limpo, o coração aberto e a alma desperta. E é justamente essa harmonia, essa coerência entre missão e manifestação, que os preserva dos efeitos do envelhecimento comum. A energia do escolhido não envelhece porque não está a serviço de si mesma, mas a serviço do eterno. Vive para dar, para elevar, para iluminar. E nesse dar constante, encontra sua fonte de renovação. É por isso que, quando você se depara com um deles, não sabe qual é sua idade, porque isso não importa. O que você sente é a vibração, e essa vibração o toca, o eleva, o transforma. Eles existem, e talvez você seja um deles. Se você ainda está aqui, você é diferente. Comente 100% e chegue quase ao final. Demonstre que aguenta e que quer aprender essas sabedorias. Nas doutrinas mais veladas de Helena Petrovna Blavatsky, revela-se que existem almas que não apenas carregam consigo uma missão cósmica, mas que emitem uma energia tão elevada, tão sutil em sua vibração, que sua mera presença tem o poder de transformar imediatamente a realidade de quem a cerca. Essa energia, que poderíamos chamar de energia do escolhido, não é fruto de um privilégio, mas a consequência de uma longa cadeia de encarnações conscientes, de vidas dedicadas ao serviço, à expansão da consciência e à integração com a vontade divina. Os escolhidos não se proclamam, nem precisam de títulos ou reconhecimentos, pois é sua energia que fala por eles, sua luz que transcende as palavras, sua compaixão que deixa uma marca invisível, porém indelével, na alma de quem os encontra. Essa energia superior que habita as profundezas do seu ser, os impulsiona a se entregar sem reservas, a doar de si mesmos com amor verdadeiro, com uma compaixão ativa que não nasce da fraqueza, mas do reconhecimento sagrado da unidade entre todos os seres. E é precisamente essa entrega, esse fluxo constante de energia, que não se retém, o que os protege dos efeitos do envelhecimento físico. Sua vitalidade não se consome em preocupação, nem em resistência, nem em julgamento, pois compreenderam que toda tensão, todo conflito interno é uma dissonância que interrompe o fluxo da energia vital. Em vez disso, eles vibram na aceitação, na entrega, na consciência de que servir é também receber e que doar, em essência, é uma forma de purificação. Por isso, sua própria essência irradia a juventude, não como aparência imposta, mas como estado natural de quem vive alinhado com seu propósito. Seu campo energético é limpo, brilhante, poderoso, e quem cruza seu caminho sente uma leveza incomum, uma positividade serena que independe das circunstâncias, uma inspiração que não se esquece. Essa vibração transcende a idade cronológica, transcende o corpo e deixa uma impressão duradoura que muitas vezes não se explica com palavras. É por isso que parecer mais jovem nem sempre é questão de genética ou cuidados estéticos, mas frequentemente o reflexo direto de um espírito evoluído, de uma alma que aprendeu a viver em harmonia consigo mesma, com os outros e com o universo. É a manifestação externa de uma conexão profunda com a própria essência interior, com o eu superior, com aquela centelha divina que não envelhece, não adoece, não se apaga, mas permanece intacta no centro de cada ser que decidiu despertar. Manter o espírito puro e brilhante é, em essência, alimentar uma fonte eterna de juventude. Não uma juventude superficial e efêmera, mas uma juventude da alma, uma força viva que se filtra através do rosto, do corpo, do olhar e que age como um lembrete para todos de que é possível viver de outra forma.
Vibrar mais alto, experimentar a vida a partir da alma e não do medo. Esse presente, esse estado, não é exclusivo, não é alheio a você. Está disponível se você decidir reconhecê-lo, cultivá-lo, honrá-lo. É um chamado para lembrar quem você é de verdade e, a partir daí, viver uma existência não apenas mais longa, mas mais luminosa, mais plena, mais profundamente conectada ao propósito original do seu ser. E agora, pare um instante e pergunte-se com honestidade: alguma vez você se sentiu diferente? Já lhe disseram que você parece mais jovem do que realmente é, e lá no fundo algo fez você pensar que havia um significado mais profundo nisso? Acredita que, por trás de sua vitalidade, há algo além de sorte? Se você se reconheceu em algum desses aspectos, se sentiu que sua alma vibra numa frequência distinta, pode ser que esteja se lembrando, ainda que em fragmentos, dessa conexão sagrada com sua energia interior, essa centelha imortal que o ancora ao infinito. Compartilhe conosco nos comentários qual dessas verdades você mais se identifica. Se alguma vez você experimentou essa harmonia que se reflete em seu corpo e em seu olhar, se você sentiu que seu espírito é guiado por uma força que não consegue nomear, mas que sente. E se chegou até aqui, se foi capaz de manter a atenção plena nesta revelação extensa e profunda, parabéns, pois nem todos conseguem sustentar a concentração necessária para receber este tipo de conhecimento. Comente a frase "Eu me cuido", para que eu saiba de sua presença neste espaço de consciência compartilhada. Eu estarei olhando os comentários. Obrigado e até a próxima revelação.